Diz assim, ó: Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontravam num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Macéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então, todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambungeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o 1º até o último dia da festa. E celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Vamos orar? Deus, obrigado, nós estamos aqui na Tua presença, cultuamos ao Senhor com canções, no ofertório,
e agora a tua palavra foi lida e será pregada. A nossa oração é para que o teu Espírito possa falar aos nossos corações, que pela tua graça e pela tua misericórdia, o Senhor permita que cada um de nós saiamos daqui edificados pela tua palavra. Fala conosco, permaneça conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pela manhã, aos domingos, nós temos falado um pouquinho sobre a reforma protestante. Esse é um mês, para nós, muito importante por conta desse evento que aconteceu há 501 anos atrás. A reforma protestante foi uma data marcante na Idade Média, uma data que sinalizou o retorno das Escrituras como sendo uma centralidade na vida das pessoas. Por muito tempo, por 1.300 anos, 1.200 anos mais ou menos, a Bíblia foi perdendo aos poucos o seu lugar de importância. As pessoas foram se esquecendo das Escrituras e cada dia mais ela foi ficando de lado, ela foi sendo renegada, e com o passar do tempo isso foi se intensificando. No decorrer então de 1.200 anos, ela tinha perdido completamente o seu valor. E na época da Reforma Protestante, os reformadores então trouxeram de volta esse senso, essa compreensão de quão importante é a Escritura para a vida de todo cristão. Nós somos presbiterianos e a nossa origem reside nessa época e nesse evento tão importante que acabou marcando a história do mundo, a história geral de forma ampla, né? Nós acabamos de ler um texto que faz parte do livro de Neemias. Esse livro registra uma história que aconteceu, que se deu num período chamado pós-exílico. O povo de Israel, especialmente o povo do sul, eles foram para a Babilônia e eles ficaram 70 anos cativos, exilados na Babilônia. Nós lemos isso dos livros do profeta Jeremias, profeta Ezequiel, tantos outros profetas falam desse evento aqui. O povo ficou 70 anos fora da terra prometida, aquela terra que Deus havia, com juramento, prometido aos pais da nação, né? Abraão, Isaque e Jacó. Bom, eles voltaram do cativeiro e eles reconstruíram Jerusalém. Se você ler os 7 capítulos que vêm antes aqui, capítulo 1 a 7 de Neemias, você vai perceber isso. Os muros foram reconstruídos, as casas foram sendo reconstruídas, e a vida então está voltando à sua normalidade. As pessoas estavam reabitando Jerusalém, que era uma cidade bastante importante. Esse texto que nós lemos aqui, tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9 e parte do capítulo 10, esse texto aqui representa aquilo que tem sido chamado de um reavivamento espiritual que Israel vivenciou. Eu já li muitos livros, já ouvi muitas pregações, muitos homens de Deus falando desses 3 capítulos e mostrando o quanto esse povo foi reavivado, o quanto eles passaram por uma reforma, o quanto eles foram reconstruídos. A reconstrução, no primeiro momento, se dá no plano material mesmo. É pedra, areia, cimento. Tem aquela história em que os homens estão perturbando Neemias, ele diz assim: eu não posso parar. A obra que eu estou fazendo é muito grande. E o texto diz que com uma mão eles seguravam ferramentas e com outra mão eles seguravam espadas, porque eles estavam tendo que se defender de um grupo de pessoas que estavam se opondo a eles. Então, no primeiro momento, essa reconstrução é física mesmo. É o templo, são os muros, são as casas, e depois a vida social vai sendo reconstruída pouco a pouco. E então eles passam também por uma reconstrução espiritual, aquilo que se aplica à vida deles e à relação deles com Deus. Eu queria meditar com vocês um pouquinho sobre o seguinte assunto: como a palavra de Deus é tratada em tempos de reavivamento. Essa é uma pergunta. Como a palavra de Deus é tratada em tempos de reavivamento? A primeira coisa que o texto nos mostra é que em tempos de reavivamento, essa palavra de Deus ela é tratada com primazia. Dos versículos 1 ao versículo 6, isso fica bastante claro. Olha o que diz, eu vou lendo o texto e você vai me acompanhando aí. Capítulo 8, versículo 1 diz assim, ó: quando chegou o 7º mês,
e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. O povo então, depois de ter reconstruído as suas casas, eles se reúnem como um só homem. Essa é a expressão do texto. Isso mostra a unidade que aquele povo estava experimentando. E depois deles terem se reunido, se você ler o capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12, tem lá o nome de cada pessoa. Eu acredito que não tem ali literalmente o nome de todos, né? Mas ali vai mostrando o nome das pessoas principais, os chefes das famílias. Então você consegue ter noção de quantas pessoas eram, um grupo grande de pessoas, que conseguiu retornar para a terra que Deus havia jurado a dar aos seus pais. Esse povo então volta para Jerusalém, eles reconstroem Jerusalém, eles se reúnem e depois de estarem reunidos, eles pedem para Esdras, que era escriba e sacerdote, que trouxesse o livro da lei de Moisés. O escriba era aquele homem que era responsável por fazer cópias da lei. Logicamente era um camarada que escrevia bem, que lia, que tinha estudado, mas Esdras também era sacerdote. O sacerdote é aquele homem que é descendente de Arão e de Moisés, que fazia parte da tribo de Levi. Eram homens que foram escolhidos por Deus para lidarem com os rituais, com o sacrifício, com as cerimônias que haviam em Israel. Esses homens, eles tinham uma função importante, eles ficavam diante de Deus e diante do povo. E eles recebiam o sacrifício do povo e ofereciam esses animais como sacrifício a Deus, para que o povo pudesse perceber aquilo que Cristo faria lá na frente, morrendo numa cruz. Esses homens tinham então um ministério concedido por Deus, que não foi dado a eles porque eles mereciam, porque eles tinham talento ou porque eles tinham predisposições para isso. Pelo contrário, Deus chamou esses homens, Deus chamou a casa de Levi e disse que faria com eles um sacerdócio perpétuo. Então você vai lendo todo o Antigo Testamento e cada livro vai mostrando quem é o sacerdote que está de serviço naquele dia, naquele ano, naquela semana. Então esses homens estão aqui e você percebe, tem um grupo aí no versículo 4 e no versículo 7, tem vários nomes, né, que são estranhos para nós, não são nomes comuns a nós, e são levitas, homens dessa linhagem, da linhagem de Arão, da linhagem dos levitas. E Esdras é o representante deles. Neemias é governador, Neemias tem um papel político e Esdras tem um papel religioso. Esdras é escriba e é sacerdote. Então as pessoas se reúnem e pedem para Esdras que ele trouxesse o livro da lei de Moisés. O texto diz que ele trouxe, e o texto diz para nós, nessa congregação tinha homens, tinha mulheres e todas as pessoas que eram capazes de entender. O texto diz, era o primeiro dia do 7º mês, então era dia 1 do mês 7. E o texto diz que Esdras leu o livro da lei. E ele ficou lendo consecutivamente por aproximadamente 5 ou 6 horas. O texto diz que ele leu desde o amanhecer até o meio-dia. O povo está talvez em pé, ou sentado, né, na grama, no chão, não sei no que, mas ou estão em pé ou estão sentados. E Esdras está lendo em voz alta, diante da praça, diante do portão das águas. Ele lê por aproximadamente 5 ou 6 horas. E o finalzinho do versículo 3 diz, e todo o povo tinha os ouvidos atento ao livro da lei. Então o povo pede que Esdras traga o livro, o povo ouve atentamente a leitura do livro da lei. O versículo 4 diz que eles fizeram um púlpito, eles fizeram uma plataforma especial para aquele dia, para aquela ocasião. O versículo 4 diz, Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Então, ao que parece, esse púlpito ficava num local que era mais alto do que o local da congregação. E foi feito especialmente para aquela ocasião. E as pessoas estão ali ouvindo o livro da lei sendo lido. Os levitas estão ali ao lado dele. O versículo 5 diz, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo.
porque se encontrava num lugar mais elevado. Quando abriu o livro, se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, levantando as mãos. O povo respondeu amém, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Esdras lê, o povo presta atenção, as pessoas que podiam entender, né? Talvez adolescentes, jovens, adultos e idosos estavam ali, assimilando a leitura da lei de Moisés. Quando o texto fala da lei de Moisés, o texto está falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ninguém gastaria 6 horas para ler os 10 mandamentos, mas parece que dá para gastar 6 horas lendo o Pentateuco inteiro. Então esse povo está lendo os 5 primeiros livros da Bíblia. Enquanto eles leem, o leitor, que é o sacerdote, que é o homem que conhecia a Escritura, que lia a Escritura, que estudava a Escritura. Então o texto diz que o povo tem uma atitude de reverência, eles ficam de pé, mas eles também se ajoelham. Hora que a lei está sendo lida, eles se levantam, o texto diz que eles louvam o Senhor e eles dizem amém, é uma expressão de concordância, né? A gente diz sempre amém, e amém significa assim seja, que seja conforme você disse. E conforme Esdras lia, o povo dizia amém. E então eles se inclinam e adoram o Senhor com o rosto em terra. Essa é uma expressão que expressa humilhação, que expressa rendição, que expressa submissão. Por exemplo, quando os reis entravam em guerra nessa época aqui, e quando o mais forte vencia o mais fraco se prostrava diante do mais forte. Um rei, que é um camarada importante, de posição destacada, que tem poder, mas ele se sujeitava a alguém que fosse mais forte do que ele. A gente olha para a Bíblia e vários textos falam disso, de pessoas se humilhando na presença de Deus e colocando o rosto no pó. Tem um versículo que diz: põe o teu rosto no pó e talvez assim haja esperança, alguma coisa mais ou menos assim. Eu lembro que eu aprendi esse versículo quando era criança, meus pais me ensinavam e eu memorizei ele, só que estou precisando dele de novo porque eu esqueci exatamente como é. Mas põe o teu rosto no pó e talvez assim haja esperança. É Lamentações, se eu não estiver enganado. Esse povo põe o rosto no pó e eles então expressam essa humilhação. Essa é uma atitude exterior, visível, que denota, que expressa a condição interna. Ninguém pode ver o coração de ninguém, mas a gente pode ver as ações das pessoas que expressam aquilo que está no coração. É o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia mostra. Então essa atitude de rendição exterior, aparente, ela diz sobre uma condição do coração. Eles estão então com o coração expresso na presença de Deus, rendido na presença de Deus. É como se eles ajoelhassem o coração. Não dá para dizer isso, né? O coração não tem joelhos. Mas então o autor diz, eles se ajoelham fisicamente, literalmente, expressando aquilo que estava acontecendo no coração. Irmãos, eu sinceramente não sei o quanto você precisa de um reavivamento. Honestamente, eu não sei. Eu consigo enxergar o rosto de vocês, eu consigo perceber se vocês estão prestando atenção aparentemente, ou se às vezes a atenção desvia, né? Dá para ver quem faz cara feia, quem dá risada, quem está com sono, quem boceja, dá para ver tudo. Mas eu não vejo o coração de ninguém, e nem vocês veem o meu. Eu consigo ver um pouco da vida de cada um de vocês, pela convivência diária, pela convivência fraterna no ambiente da igreja. Logicamente, alguns eu vejo mais, outros eu vejo menos, mas dá para a gente fazer suposições. Mas tudo que nós podemos fazer são suposições que não são fiéis à realidade. Você já deve ter se enganado com alguém por causa das suas suposições. É simples, tanto para o mal quanto para o bem. Por isso que eu estou dizendo, eu não sei se de fato você precisa de um reavivamento. Mas a Escritura mostra para nós, irmãos, que um reavivamento ele tem início
quando a própria Bíblia se torna para nós uma coisa fundamental. Enquanto a Bíblia não ocupa um lugar de primazia no nosso coração, enquanto a Escritura não ocupa um lugar destacado na nossa vida, na nossa agenda, na nossa rotina, no nosso cotidiano, nós ficamos à mercê, nós ficamos com sede, com necessidade de experimentarmos um revivamento espiritual da parte de Deus para as nossas vidas. Foi isso que aconteceu na Reforma Protestante. A Bíblia foi recolocada no seu devido lugar. Foi devolvido à Bíblia a importância que ela nunca deveria ter perdido, mas que havia perdido. Esse povo aqui retornou do exílio, eles vieram de uma situação extremamente difícil. O judeu por si só é nacionalista, ele ama a sua pátria, ele ama a sua cultura. Esse povo fica 70 anos fora de Jerusalém, fora de Judá, fora de Israel. Leia depois o Salmo 137, os babilônios chegam para os judeus e dizem: cantem para nós canções de Sião, e eles dizem: como nós poderemos cantar canções de Sião se estamos em terra estranha? Esse povo aqui experimenta um pouco do que é ser ridicularizado, eles são zombados, eles são violentados em todos os sentidos. Eles perdem um pouco daquilo que é a identidade cultural deles, eles precisam se unir, se fortalecer para que essa identidade cultural não fosse sumida assim de tudo. E eles retornam, eles reconstroem a vida, e agora eles se unem. E eles pedem ao povo, eles pedem ao sacerdote que leia para eles as Escrituras. Irmãos, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Quando o povo pede para quem está na frente ler as Escrituras, é porque o negócio está diferente mesmo. Quando quem está aí pede para quem está aqui ler a Bíblia, pregar a Bíblia, falar da Bíblia, ensinar a Bíblia, é porque o negócio não está normal, não. Eu não sei se vocês estão acompanhando a estrutura do texto, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro naquilo que eu quero comunicar. Mas não é natural. O natural é que as pessoas não queiram que isso aconteça. É pedir para se pregar menos, para falar de outras coisas. A música é uma coisa extremamente importante no culto. Mas sabia que no culto, por muitos séculos, o que ocupava a primazia não era o louvor, não era a música, mas era a palavra. Historicamente, o louvor foi ganhando espaço quando a palavra foi perdendo espaço. Quando a gente lê a história da igreja e vai perceber o que acontece com os séculos, é exatamente assim. Os reformadores subiam aos púlpitos para pregar e eles pregavam 2 horas. Isso aconteceu por 100, 200, 300, 400 anos. Antes deles, no período pós-apostólico também. Paulo, depois leia o capítulo 17, 18, 20 de Atos, eu não lembro. Ele pregou tanto que o camarada estava sentado na janela, ele caiu da janela e morreu, o Eutico. O Paulo desceu, interrompeu o sermão, desceu as escadas, foi lá embaixo, orou com o camarada e Deus deu a vida de volta para o camarada. Pregou tanto, por tanto tempo, o cara dormiu ouvindo a pregação. Irmãos, em tempos de revivamento, a Escritura tem primazia. É uma sede que é individual, mas que também é coletiva. Todo o povo se ajuntou como se fosse um só homem e disseram para Esdras: leia para nós o livro da lei de Moisés. A sede desta igreja não mata a sua sede pessoal. Se essa igreja tiver sede da palavra, mas se você, João, Maria, José, Pedro, Chico, sabe? Vou usar os nomes mais comuns. Se você não tiver sede da palavra, a sede do coletivo não supre a sua sede.
Quando eu tenho sede, ninguém pode beber água no meu lugar. Quando eu tenho sede, eu tenho que beber água por mim. Que você tenha sede individual e que nós tenhamos sede coletiva pela palavra do Senhor e que ela possa ocupar um lugar de primazia na nossa vida e no nosso coração. Amém? Então, como a palavra é tratada em tempos de revivamento? Primeiro com primazia, depois ela é tratada como um livro que precisa ser ensinado e explicado. Eu escrevi isso daqui, eu fiquei lendo, eu falei, gente, será que eu falo isso aqui para o povo mesmo? Porque está parecendo tão simples, né? Dizer que a Bíblia é um livro que precisa ser ensinado e explicado. Só que é o que o texto está dizendo. Olha o que diz o versículo 7, aí diz o nome dos levitas, eu não vou ler o nome deles de novo não. Diz assim, eles ensinavam a lei ao povo, versículo 7, e o povo permanecia no seu lugar, versículo 8, eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Então o livro era ensinado e era explicado. Pastor, mas a Bíblia não fala por ela mesma? Quando alguém lê a Bíblia precisa ser explicada? Ou basta ler o Salmo 23 e pronto? Num primeiro momento, é lógico que a Bíblia fala por ela mesmo. Só com a leitura da Bíblia, se você estiver atento, se você estiver com o coração aberto, se você estiver sedento por Deus, não tenho dúvidas e espero que você também não tenha, de que pela leitura da Bíblia, o Espírito Santo tem total poder para falar já com o seu coração. Só que não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus não é que a Bíblia fosse apenas lida, mas é que ela fosse lida, explicada e aplicada. Esse é o modelo do Antigo Testamento, esse é o modelo do Novo Testamento, esse é o modelo de Jesus e é o modelo que tem acontecido na história o tempo todo. É isso que os levitas fizeram, é isso que eles faziam aqui. Eles ensinavam a lei. Então tem um grupo grande de levitas e parece agora que eles fazem grupos e vão ensinando a lei, vão explicando a lei, vão lendo a lei e dizendo, isso aqui que Moisés disse significa isso, aquilo significa aquilo outro significa aquilo outro. Todos nós, irmãos, temos necessidade de ter a Bíblia explicada para nós. Todos nós. Por muitas vezes eu leio vários textos na Bíblia e eu não entendo o que está escrito lá. Aí eu converso com alguém, eu vou ler um livro, eu busco auxílio, eu busco ajuda, tem várias maneiras. Mas nem tudo que eu leio na Bíblia, eu entendo assim não naturalmente. Há coisas mais complexas para ser entendida, que demanda mais tempo, mais estudo, mais esforço, mais suor. Então é preciso que a Bíblia seja explicada. Então eles liam claramente, dando explicações ao povo, de maneira que o povo pudesse entender. O que significa isso? Eles mostravam para o povo qual era o sentido do texto, qual era o significado do texto. A Bíblia é um livro rico. Na Bíblia tem vários gêneros literários. Tem narrativa, tem poesia, tem sabedoria. Na Bíblia tem ditado, tem listas, tem genealogias, tem profecias, tem literatura apocalíptica, como Daniel, Apocalipse e outras porções dos profetas, e vários outros gêneros literários. A gente usa figura de linguagem na linguagem comum mesmo. Eu poderia dizer para vocês, eu estou com uma fome de leão, todo mundo entende o que eu quero dizer. Eu estou usando uma expressão exagerada para mostrar que eu estou com muita fome. Ou eu poderia dizer para vocês assim, eu estou tremendo de medo, e está todo mundo olhando para mim e está me vendo que eu não estou tremendo, mas entende o que eu quero dizer. Isso aparece na Bíblia. Há salmos que dizem que a lei do Senhor é mais doce do que o mel. Mas tenta mastigar a sua Bíblia, vê se tem gosto de mel, faz o teste. É uma linguagem poética. A gente tem que entender o sentido disso. É por isso que a Bíblia precisa não apenas ser lida, mas também ser
explicada. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente está lendo um livro que do Novo Testamento tem uma distância de 2000 anos para nós. Se você colocar junto um bisavô, um avô, um pai e um filho, são 4 gerações. Eles vão ficar assustados um com a geração do outro. Falar, não é possível. Não, quando eu era criança as coisas não funcionavam assim. Num período de 60 a 70 anos a gente fica escandalizado com o comportamento, com as ações. Imagine 2000 anos de distância cultural. Isso eu estou falando do Novo Testamento. Se a gente pegar o Antigo Testamento, a gente chega a 3000 anos de distância. É uma coisa completamente distante da nossa cultura. Tem que se explicar o que aquilo significava lá para a gente entender o que significa hoje, senão não dá para entender mesmo. Não dá. Ninguém encontra Paulo para dizer, Paulo, o que é que você quis dizer no versículo tal, no capítulo tal, na carta tal? Ninguém consegue encontrar Moisés para dizer, Moisés, eu não entendi muito bem o 7º mandamento. O que você quis dizer com aquele mandamento? Ninguém consegue encontrar Moisés nem Paulo para pedir explicação para eles. Por isso, a gente precisa fazer uso daquilo que o Espírito Santo tem capacitado os homens ao decorrer dos tempos. O Espírito Santo capacita homens, levanta homens. Em Efésios, Paulo diz que Deus deu à igreja, que Deus equipou a igreja com profetas, com apóstolos, com pastores, com mestres, com evangelistas, tudo para a edificação e o crescimento dos santos. Então esse texto mostra para nós que a Bíblia, sendo um livro, ela precisa ser tanto ensinada quanto explicada. Diga assim comigo, a Bíblia é um livro humano e também divino. Só isso aí dá nó na cabeça de meio mundo, né? Ela é humano porque foi escrito por pessoas, mas é divina porque a origem dela, a fonte dela, vem de Deus. Olha que coisa, irmãos. Então a Bíblia precisa ser ensinada e precisa ser explicada. O quanto de disposição você tem para aprender o que Deus quer dizer com aquilo que Ele disse nas Escrituras? Irmãos, eu tenho a ideia de que vocês também reconhecem que precisa de um reavivamento. Eu preciso. Eu não estou dizendo que eu estou morto espiritualmente, não é isso. Mas eu reconheço que eu preciso me aproximar mais de Deus. Eu reconheço que eu preciso entregar-me a Deus com a totalidade de quem eu sou. Só que a gente vai herdando uma cultura e a gente vai achando que a gente conhece a Deus fora da Bíblia, fora das Escrituras. Há uma cultura de que as pessoas podem ser cheias do Espírito Santo sem que elas tenham amor pela Escritura, pela palavra. Irmãos, isso não existe. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que é cheia da graça de Deus, da misericórdia, uma pessoa que está sendo reavivada, uma igreja que está sendo reavivada, uma família que está sendo reavivada, uma pessoa reavivada, ela precisa dar valor à Bíblia. Porque Deus quis se revelar a nós pela palavra. Palavra revelada, Bíblia, e palavra encarnada, Cristo, e palavra proclamada, pregação. Deus se revela a nós nisso, em Cristo, pela Escritura e pela pregação da palavra. As 3 coisas são convergentes. Tomé disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse para Tomé, você quer ver o Pai? Se você está me vendo, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Cristo é a palavra encarnada, Ele é Deus em carne, em osso, em pessoa. Mas Ele é revelado nas Escrituras.
ele é revelado nesse texto aqui, nesse texto sagrado que é importante, que mesmo tendo 3.000 anos de distância de nós, quando é lido, quando é explicado, quando é proclamado, fala ao nosso coração. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos nos voltar para o valor que a Escritura tem para a nossa fé. Senão a gente vai ficar buscando crescimento, reavivamento, um tempo novo de Deus para a nossa vida. Nós teremos até a intenção boa, correta, louvável, mas estaremos buscando na fonte errada. O lugar certo é se voltar para as Escrituras. Nós precisamos nos voltar para ela e receber o seu ensino e a explicação dos seus ensinos. A terceira coisa, como a Bíblia é tratada, como a palavra de Deus é tratada em tempos de reavivamento. A terceira coisa, ela é tratada como algo que atinge o homem na sua inteireza. Se você for lendo esse texto aqui atentamente, você vai perceber que o texto mostra que as pessoas que estavam ali naquela ocasião, elas foram atingidas na totalidade de quem elas eram. A palavra era lida e explicada e elas podiam entender. Elas captavam, elas entendiam o que estava sendo dito. É conhecimento, informação intelectual mesmo, cognitiva. Elas acompanhavam o raciocínio, a leitura, as explicações. Mas o texto não fica apenas na mente. O texto não diz apenas que a mente delas eram informadas. O texto diz que a Bíblia chegava em outros locais, lugares. Por exemplo, dá para a gente saber que a Bíblia chegou ao coração deles. Como é que você sabe disso, pastor? Olha o que diz o versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Por isso vocês não devem prantear nem chorar. Aí você lê a segunda frase do texto, diz: porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. A Bíblia não apenas atingia a mente daquelas pessoas, o intelecto daquelas pessoas, mas atingia também o coração. Paulo diz que a palavra de Deus é o quê? A espada do Espírito. E se você já viu algum filme da Idade Média, você sabe que a espada é um instrumento afiado que facilmente penetra o corpo humano, perfura, machuca, mata, corta, dilacera. Há ferimentos que não são nem curáveis. A palavra de Deus é a espada do Espírito, diz o apóstolo Paulo. E a gente sabe aqui em Neemias que ela de fato é a palavra do Espírito. A Bíblia foi lida e o povo chorava. Ou seja, o coração foi tocado, a mente foi informada, mas o coração foi constrangido. As emoções foram afetadas. A gente já sabe que isso acontece em muitos lugares. O rei Josias, anos antes, chorou quando a lei foi lida. O profeta Joel, no capítulo 2, convoca os sacerdotes para que pranteassem, para que chorassem, para que se vestissem com sacos e cinza e pó, e pranteassem, chorassem a Deus. Lá no capítulo 7 de Atos, se eu não estiver enganado, o diácono Filipe está andando e o Espírito Santo fala para ele assim: se aproxima daquela carruagem. E ele se aproxima, ele ouve um homem lendo a Escritura. E ele se aproxima do camarada e pergunta: você entende o que você está lendo? E o eunuco da rainha de Candace, diz o texto, etíope, da Etiópia, diz para Filipe: como é que eu posso entender se ninguém está me explicando? E o texto diz que Filipe então diz para ele estava lendo Isaías capítulo 53. Ele foi morto, ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades. É esse texto que o camarada está lendo, porque Atos cita qual que é o texto. E o camarada se volta para Filipe, depois que Filipe prega para ele. É um sermão pregado individualmente, não foi pregado no púlpito para uma multidão, mas foi pregado para um camarada. Eles sentaram e um pregou para o outro. E ele pergunta para Filipe: o que me impede de ser batizado?
E Filipe para a carruagem, eles descem, Filipe batiza o camarada, Filipe é arrebatado e ele é levado dali pelo Espírito Santo, ele é tomado. E o texto diz que o homem voltou para casa alegre. Há muitos outros textos. Eu pensei nesses 3 para ajudar você a entender o que eu estou querendo dizer. Quando eu estou dizendo que a Bíblia atinge o homem na totalidade de quem ele é. Atinge o intelecto, informa a mente, mas convence o coração. Aqui o texto diz que as pessoas choravam. E você talvez me pergunte, pastor, esse choro é de alegria ou de tristeza? Pelo texto eu digo para você que é um choro de tristeza. Olha o que diz o versículo 10. Então lhes disse, vão para casa, comam, bebam o que tiverem de melhor. Mandem porções aos que não têm preparado nada para si, porque este dia é consagrado a nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Esse povo tinha voltado do cativeiro, eles tinham ficado 70 anos sofrendo na Babilônia. Conforme a lei foi lida e explicada, eles tiveram noção de quão terrível eram os pecados deles à vista de Deus. Sabe quando é que a sua noção de que você é pecador fica lá embaixo? Quando você não lê a Bíblia. Quando eu tenho que ficar convencendo você de que você é pecador, é porque você está numa situação terrível. Porque se você simplesmente ler a Bíblia e olhar para o seu coração, você vai pedir, Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Ninguém que se aproxima de Deus se acha santão. Ninguém que se aproxima de Deus se acha a última bolacha do pacote. Ninguém. Ninguém que se aproxima de Deus se aproxima dele com um rei na barriga, achando que é a última sensação. As pessoas que se aproximam de Deus voltam do encontro com Deus com um senso enorme de pecaminosidade. Elas percebem a santidade de Deus e elas se voltam para Deus clamando por perdão e por misericórdia. O profeta Isaías vê o Senhor e ele fala assim, ai de mim, que estou perecendo. Eu vou morrer, os meus olhos viram o Senhor. Tem vários personagens. Moisés, muito curioso, queria ver Deus. Deus falou para ele assim, você não pode me ver e ficar vivo, camarada. Você não aguenta. Você não pode. Não dá. Será que nós vimos a Deus alguma vez, irmãos? Será que houve um dia que a gente teve essa clareza da nossa pecaminosidade? Será que teve um dia que eu consegui olhar num espelho e, pensando na minha vida espiritual, olhei para esse espelho e falei, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Você percebe o quanto a Bíblia não está ocupando o lugar que ela deve ocupar na nossa vida? Porque se tem alguém que revela o nosso pecado é a Bíblia. Paulo diz que a lei não cura o pecado, mas aponta o pecado. A lei simplesmente revela o pecador que eu sou. Ela não trata o meu pecado, mas ela diz para mim, Ramsés de Jesus de Azevedo Júnior, você é pecador. E agora corra para Cristo. Porque só Ele tem o remédio que você precisa. Esse povo aqui chorava, eles pranteavam, porque eles tiveram noção de como infiéis eles haviam sido à lei do Senhor, ao próprio Senhor. A lei não apenas alcança a mente e o coração, mas ela alcança a vontade. As pessoas, quando são alcançadas por Deus, na mente e no coração, elas agora têm disposição para obedecer a Deus. E essa é a parte que mais pega cada um de nós. Cada um de nós. É como se a gente dissesse assim, Senhor, o Senhor está certo, o Senhor tem razão. É bom e justo o que o Senhor está me dizendo. Mas não peça isso aqui para mim, está demais. O Senhor está forçando a amizade. Não, para mim não. A gente não faz isso com as pessoas que convivem com a gente? A gente faz isso com Deus. O texto diz aqui que eles foram alcançados na vontade. Os levitas disseram para esses irmãos aqui, para esse povo,
vão para casa, comam, bebam, o que tiver de melhor na casa de vocês, né? Descongelem a picanha lá, o contrafilé. Só que não é para comer sozinho, é para chamar os vizinhos. Fala, Deus. Aí, ó. Ó, tá escrito, irmãos, vão para casa, comam, bebam o que tiverem de melhor. Dividam com aqueles que nada têm preparado. Aí, ó, tem alguém se oferecendo aí, ó. Porque esse dia é um dia consagrado ao Senhor. Versículo 11, os levitas tranquilizaram o povo dizendo, acalmem-se. Parece que o povo entrou numa choradeira, que eles ficaram assim, sabe? Quando você chora, e você não tem mais lágrimas, mas você está chorando. Parece que é isso que está acontecendo com o povo, eles estão chorando, parece que intensamente, tanto é que eles precisam ser tranquilizados. E os levitas dizem, acalmem-se, não fiquem tristes. Esse é um dia alegre. Então o povo foi para casa, comeram, beberam e fizeram aquilo que os levitas tinham dito. Ou seja, compartilharam com aqueles que nada tinham. E o versículo diz, versículo 12, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Sabe quando é que a gente entende a Bíblia de fato, irmãos? Quando a gente vive o que foi pregado. Difícil isso, difícil. Se você acha difícil ficar sentado ouvindo isso, imagine como é difícil falar isso aqui. Eu preciso reconhecer até mesmo diante de vocês, que tem coisas que eu prego, que eu ensino, que são difíceis para mim, e só Deus sabe o quanto são difíceis para mim. Porque eu continuo sendo homem, imperfeito. Mas eu preciso reconhecer que eu não aprendo enquanto eu não vivo aquilo que eu estou ensinando, irmãos. Alguns de nós, ou todos nós em algum sentido, tivemos a mente informada. Às vezes o nosso coração foi mais ou menos transformado, convencido, mas a nossa vontade, a nossa volição não mudou em nada. Esse povo aqui teve a mente informada, o coração contrito, quebrantado e as ações transformadas, a vontade foi transformada. Em tempos de revivamento, a Bíblia é tida como algo que atinge o homem por inteiro. Lembra do grande mandamento? O pastor Gabriel pregou aqui a semana passada, Deuteronômio capítulo 6. Ame o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo entendimento. Está falando ali do ser humano por completo. É mente, é coração, é vontade, é força, volição, ação. O que em você ainda não foi atingido pela palavra de Deus? Ah, pastor, a minha mente, o senhor não sabe o tanto de salmo que eu tenho decorado na cabeça. Eu sei, se o senhor falar o Salmo 23 e falar e der uma escorregada aí, eu te corrijo aqui do banco, porque eu sei de cor. Sou capaz, pastor, eu já li a Bíblia umas 200 vezes. Tá bom, sua mente está informada, o seu intelecto tá cheio da palavra de Deus. Pastor, não é só mente não, coração também. Dependendo de quem está pregando, de como for pregado do dia, eu até choro, eu trago até lenço para a igreja. Eu choro. Em casa eu acordo de madrugada, leio a Bíblia e choro. O senhor não está lá para ver, mas eu choro. Tá bom, seu coração foi mudado. Mas é a sua vontade, e as suas ações? Não estou sendo moralista não, é porque a Bíblia é capaz de transformar as nossas ações, irmãos. Ela é capaz disso, Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. Tanto é que ele era aquela peste, né? O Saulo era uma peste terrível, ruim. Matava os crentes e ficava rindo, tirando sarro. Tinha prazer em mandar um crente para a morte. Viu Estevão morrendo e não fez nada. Quase que falou, taca mais pedra, pega essa aqui é maior, pega essa aqui logo, taca essa.
mas ele foi atingido pela palavra de Deus, de modo que é irreconhecível o Paulo e o Saulo. Eu estou dizendo que o Paulo era perfeito no sentido de não ter pecado, não ter erro? Não. Continuava duro ainda, tanto é que ele teve um ranca-rabo feio com Pedro, com Barnabé, com João Marcos. Mas à medida em que aquele camarada estava andando com Deus, fica claro na Bíblia, nas Escrituras, o quanto o coração dele foi sendo amolecido. O apóstolo Pedro, a mesma coisa. Ele foi sendo quebrantado por Deus no decorrer da vida. E são homens extraordinários, tementes a Deus, exemplos de fé. Irmãos, a Escritura precisa nos atingir por completo. Amém? Que ela alcance a sua mente, que ela alcance o seu coração, mas que ela alcance os seus braços, as suas mãos. Que quando você abrir a geladeira, quando você sentar à mesa para partilhar o que você tem com alguém, que isso seja fruto do quanto a palavra transformou o seu coração. Parece simples, né? Dividir um prato de comida com quem não tem nada feito. Mas na vida de um crente, até isso é fruto da transformação que Deus está fazendo no coração dele. Até isso, que é tão simples, mostra o poder da palavra. E a quarta e última coisa, como a palavra de Deus é tratada em tempos de reavivamento. A frase que eu entendo, que explica os versículos 13 aos versículos 18, não é uma frase minha, mas é a frase do próprio apóstolo Paulo. A Escritura em tempos de reavivamento é tratada como regra de fé e prática. Dos versículos 13 aos versículos 18, para mim isso fica muito visível. No dia seguinte, olha que legal, terminou o dia, todo mundo foi para casa, né? A mulherada estava com a cara toda borrada assim de maquiagem, de tanto chorar, sabe? Quem era branco demais estava com isso aqui tudo vermelho, né? Tanto que choraram, foram para casa, pronto. No dia seguinte, os chefes das famílias, os sacerdotes, todos eles se reuniram com Esdras para fazer o quê? Acompanhe comigo o versículo 13. Para estudar as palavras da lei. Eles tinham ouvido a leitura, eles tinham ouvido a explicação, mas agora eles queriam estudar ainda mais. Já tinham ficado de 5 a 6 horas, queriam mais ainda. Versículo 14, acharam escrito na lei de Moisés que o Senhor havia ordenado que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. O meu tempo está correndo aqui e eu vou ter que correr junto, né? Levítico 23, Números 29 e Deuteronômio 16 falam da instituição dessa festa. Deus havia estabelecido que no 7º mês a comunidade de Israel deveria morar por uma semana em tendas, em cabanas. Para quê, pastor? Para eles se lembrarem de que eles foram peregrinos por 40 anos no deserto. Para eles se lembrarem de que eles ficaram escravos e de que eles foram libertos pela graça e a misericórdia de Deus. Esse povo só percebe isso quando eles estudam a Bíblia. Tem coisa que você nunca vai perceber que está lá porque você não estuda, porque você não parou para ver que está lá. Se você é motorista, você entende o que eu estou dizendo. Quando você está dirigindo, você passa lá pela Brigadeiro Jordão, né? Mas quando você está no carona, você vê coisa que você passa há 30 anos e você nunca viu. Já aconteceu isso com você? Você fala, não é possível que esse negócio estava aqui. Aí você fala com quem está lá, fala, não estava. Você fala, não estava. Aí é dois teimosos, fica, estava, não estava, estava, não estava. A gente não nota. Mas se você está numa outra perspectiva, você percebe. Irmãos, numa leitura simples assim, você vai ler a Bíblia e você vai passar batido um monte de coisa. Mas se você parar, se você pegar um papel, uma caneta, se você quiser ali ficar meia hora, uma hora, o tempo que você quiser, você vai ver que vai aparecer tanta coisa que você nunca tinha visto e está tudo lá o tempo todo. Esse povo percebeu. E para resumir aqui, a festa das cabanas, ela não era celebrada desde os dias de Josué. Irmãos, sabe quanto tempo tinha que essa festa não era celebrada em Israel? De 900 a 1000 anos. Josué está no ano 1300 e alguma coisa antes de Cristo. Neemias está no ano 400 e pouco antes de Cristo. Dá quase 1000 anos. Como é que pode?
A gente diz o tempo todo que o judeu tem a Bíblia de cor, que ele fala, que ele recita. Como é que eles não obedeceram isso? Simplesmente porque por tanto tempo a Escritura não foi para eles regra de fé e prática. O texto diz que eles celebraram a festa durante 7 dias e eles ficaram alegres. O texto é diferente. Na parte do versículo 9 ao versículo 12, os levitas estão falando para eles: gente, para de chorar, acabou o lenço, não tem mais como vocês enxugarem o rosto, parem de chorar. Agora eles não estão chorando mais, eles estão alegres. Por quê? Porque eles estão celebrando aquilo que o próprio Deus havia instituído. E eles fizeram isso por 7 dias, e no 8º dia teve uma reunião solene. E enquanto eles fizeram isso, eles ficaram estudando as Escrituras. A Bíblia tornou-se para eles uma regra de fé e prática. Pastor, o senhor está sendo contraditório. Quando o apóstolo Paulo disse que a Bíblia é regra de fé e prática, quando ele escreve isso a Timóteo, ele não está falando de um reavivamento. Sim, ele não está falando de um reavivamento. Mas em tempos de reavivamento, isso se intensifica. As pessoas têm a Bíblia. Volte a sua atenção aqui, eu estou vendo um monte de cabecinha olhando para a janela lá, ó, para a escada. Presta atenção aqui. Volta para cá. Em tempos de reavivamento, a Bíblia é tida como um livro de fé, de regra, de fé e de prática. Amém? Tudo mais que você fizer, que você me disser: pastor, eu estou fazendo isso, vivendo isso, porque eu estou experimentando reavivamento. Amém? Deus te abençoe. Você é diferente de mim, eu sou mais pacato. Se você me julgar pelo meu jeito, você vai achar que eu sou sei lá, qualquer coisa. Então, se a gente ficar no julgamento, a gente vai entrar pelos canos, vai dar tudo errado. Mas o que a gente precisa ter como fundamento, como regra? Não importa se você é extrovertido ou pacato, se você é um camarada reavivado, se você é um homem reavivado, se você é uma mulher reavivada, a Bíblia precisa ocupar um lugar de primazia no seu coração. Do contrário, você pode ser pacato ou extrovertido. Se a Bíblia não for uma coisa fundamental para a sua vida, sinto muito. Você está vivendo qualquer coisa, menos um reavivamento. Enquanto por muitos anos, por muitos séculos, a Bíblia foi perdendo seu lugar, um dia alguns homens entenderam que a Bíblia precisava ser valorizada como ela deveria ser valorizada. Foi nessa ocasião que acontece a Reforma Protestante. Nós precisamos valorizar a Escritura do jeito que ela precisa ser valorizada. Amém? Diga assim comigo: o Espírito Santo é inseparável da palavra. Se eu te perguntar, você tem o Espírito Santo? Você vai falar para mim: tenho, pastor. Então você precisa ter a palavra. É Ele quem inspirou a palavra, irmãos. Como é que a gente tem a palavra? Como é que a gente tem o Espírito e não tem a palavra? Que negócio estranho. Não dá para divorciar o Espírito da palavra. Quem é que reaviva? O Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo reaviva, o que um povo reavivado precisa ter? Apreço pela palavra. É simples, é ilógico entender reavivamento sem a palavra. Que Deus nos abençoe com o reavivamento e que o Espírito Santo possa nos levar a experiências maravilhosas com Deus, aprendendo, sendo corrigido, exortado, confortado, edificado pela palavra dele. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. O pastor pode vir aqui à frente.